Olá, o nosso grupo vai falar sobre a rede de frio, e este grupo é composto por mim, Juliane, Fernanda Razini e Carla Susek. Vamos falar um pouco do histórico. O povo chinês, mesmo antes de Cristo, retirava o gelo natural das superfícies dos rios e lagos congelados no inverno e o preservava com a finalidade de conservar os produtos de consumo. Aí, por volta do ano de 1600, houve um grande avanço da técnica de refrigeração, devido à obtenção de temperaturas mais baixas por meio da mistura de gelo e sal, tendo sido mais tarde aprimorada com a produção por um sistema mecânico para garantir o gelo nas épocas de maior calor. A primeira fábrica de gelo que se tem conhecimento foi experimentada na Inglaterra em 1775, e nesta época adotou-se o uso das geladeiras, armários dotados de isolante térmico alimentados por blocos de gelo. Contudo, o primeiro sistema mecânico de fabricação de gelo, que constituiu a base dos atuais sistemas de refrigeração por compressão, surgiu apenas em 1834, nos Estados Unidos. Em 1918, introduziu no mercado o primeiro refrigerador doméstico automático movido a energia elétrica. Em contrapartida, no Brasil, em 1930, ainda chegavam as primeiras geladeiras e somente em 1950 inicia-se a produção de geladeiras em larga escala. E em 1973, o Programa de Imunizações Brasileiro adota estas geladeiras de uso doméstico como solução para a refrigeração e conservação dos imunobiológicos da rede de frio. Falar um pouquinho sobre os conceitos, o que é rede de frio e cadeia de frio. Rede de frio é uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo PNI, o Programa Nacional de Imunizações, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento que visa a manutenção adequada da cadeia de frio. A cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio, para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte. Então, a cadeia de frio envolve mais a questão logística, né? A distribuição. E a rede de frio é um complemento, é a parte de normatização, planejamento, avaliação e o financiamento dos insumos. Qual o objetivo da rede de frio? Manter as condições adequadas de refrigeração dos imunobiológicos em toda a rede, manter as características dos imunobiológicos desde o início até o seu destino final, manter a temperatura ideal dos imunobiológicos, uma vez que eles são produtos termoláveis, então sensíveis ao calor e ao frio. E como que é a estrutura da rede de frio? Então, tem as instâncias, né? É uma estrutura hierarquizada. Então, começa lá desde a instância nacional, vai indo para a estadual, que vai para a regional, a municipal e a local, aonde é distribuído para a sala de imunização e a CRI. Vou falar um pouquinho mais sobre como que é esse transporte, né? O armazenamento, a questão da estrutura mais à frente. Então, aqui é uma imagem retirada do manual, mostrando, né, a distribuição de imunobiológicos. Os imunobiológicos e a rede de frio. Então, um pouquinho o que vai agregar esses imunobiológicos, né? Eles compreendem os soros, vacinas e imunoglobulinas, que são capazes de proteger, né, reduzir a severidade ou combater doenças específicas e agravos. Eles são produtos termoláveis, como falei, são sensíveis então, ao calor, ao frio e fotossensíveis, né, que são sensíveis à luz. Eles devem ser armazenados, transportados, organizados, monitorados, distribuídos e administrados adequadamente. Requerem também condições de armazenamento especificadas pelos laboratórios produtores segundo suas respectivas composições e formas farmacêuticas. Então,
No caso dos frascos, vacinas em frascos com apresentação unidose ou multidose. Então, também esses laboratórios podem especificar esses frascos em suas apresentações. No caso dos frascos multidoses, deve ser observada a validade da vacina após a abertura do frasco, em conformidade com as orientações contidas na bula do fabricante e nas notas técnicas do PNI. Então, os tipos de embalagens dos imunobiológicos. Então, para o acondicionamento dos imunobiológicos, apresenta-se então a embalagem, que é esse recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível ou não, a composição da embalagem, que vai ser o material utilizado na produção desse componente da embalagem, se é vidro, plástico, alumínio ou papelão, a embalagem primária, que é a embalagem que mantém contato direto com o medicamento, a embalagem secundária, que é a embalagem externa do produto, e a embalagem terciária, que vai ser depois da secundária, a embalagem que vai segurar a embalagem secundária. Então, como mostra na imagem, fica mais nítido observar esses critérios. Então, a primária, o vidrinho, a secundária vai ser, então, vários vidrinhos, vai ser essa caixa que está contendo esses frascos, e a terciária é como se fosse uma outra caixa, um outro recipiente que vai estar armazenando a embalagem secundária. Espero que vocês tenham entendido. E então é importante destacar, nessa questão das embalagens, a necessidade da resistência atribuída à embalagem terciária na garantia da qualidade do insumo transportado. No processo geral da rede de frio, a embalagem é um dos fatores determinantes, seja na quantificação, na preservação ou na proteção dos produtos. O armazenamento, então, dos imunobiológicos nas instâncias da rede de frio, a sua conservação desses insumos nas diversas instâncias da rede de frio prevê o tempo de armazenamento em temperatura para a produção, a promoção de operações seguras na cadeia de frio. O planejamento de armazenamento e a distribuição deve ser uma análise ou avaliação multifatorial, considerando a demanda, perdas técnicas e física, tipos de imunobiológicos, capacidade de armazenamento, periodicidade de reposição do estoque e temperatura de armazenamento. Aqui é uma imagem falando sobre o período e temperatura de armazenamento dos imunobiológicos nas instâncias da rede de frio, então nas centrais estaduais, regionais, distrital, municipal, local, na sala de vacinação, com o seu período de tempo, e aqui os imunobiológicos positivo, sendo armazenados então em de 2 e 8 graus positivos, e os imunobiológicos negativo, sendo então armazenados na temperatura de 15 e 25 graus negativos. Como então falar um pouquinho sobre o transporte de imunobiológicos? O transporte de imunobiológicos da rede de frio do PNI, ele é realizado por diferentes vias, aérea, terrestre ou aquática, a depender da origem ou destino, o volume a ser transportado e a facilidade da via em relação aos locais. Tem um artigo que fala, no artigo 61 da Lei nº 6.360, que dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos. Então, os produtos que exijam condições especiais de armazenamento e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto. Outro fator que deve ser levado em consideração nos trajetos percorridos é a questão do choque mecânico ou impactos durante o transporte, principalmente no transporte rodoviário. Choques mecânicos ou impactos podem causar essas microfissuras, fazendo com que pode causar então uma mudança no imunobiológico. Havendo quaisquer ocorrência ao longo do percurso,
sejam elas relacionadas às condições ideais de preservação ou integridade do produto transportado, essas deverão ser registradas e comunicadas à instância estadual que reportará ao PNI, utilizando-se as ferramentas oficiais padronizadas pelo programa. Então, vou falar um pouco do transporte em relação às instâncias. Então, do laboratório produtor para a instância nacional. O PNI, ele oferta à rede nacional produtos de procedência nacional ou internacional. Esses imunobiológicos, eles então vão ser armazenados a temperatura, vai depender do imunobiológico, e ela vai ser monitorada utilizando dispositivos eletrônicos, geralmente os data loggers. A temperatura adequada, então, como eu falei, de acordo com o imunobiológico, se for negativo, então 25 a 15 graus negativos, se os imunobiológicos forem positivos, de 2 e 8 graus positivos. Devem ser registradas temperaturas do veículo de transporte da carga. Na chegada do produto, a instância nacional é realizada a avaliação das remessas por meio da guia de entrada e dados de recebimento de insumos, a análise dos registros de temperatura do momento e de percurso, do veículo de carga e da documentação da carga responsável pelo transporte. Já no caso da instância nacional para estadual, o transporte é realizado a partir da instância nacional, que é o SENAD, para as estaduais que ocorrem por via aérea ou terrestre. Os imunobiológicos transportados, eles são separados por tipo, de acordo com a temperatura de conservação, devendo dispor de monitoramento de temperatura ao longo do percurso. Aí é utilizado formulários padronizados pelo Ministério da Saúde. Tem a descrição da carga, contendo informações relativas ao produto, fabricante, quantidade em frascos e doses, data de validade, apresentação, lote e valor unitário e total de cada produto. As informações referentes ao detalhamento da carga. Então, os dados da carga, tem as informações referentes aos dados da carga por caixa, então número, conteúdo, lote, quantidade e validade, data e hora da embalagem, o número de volumes, a quantidade das bobinas utilizadas, e a assinatura do responsável. No caso das informações referentes ao recebimento da carga, tem a data e hora da chegada, número da nota de fornecimento, a quantidade de volumes, a temperatura no momento da chegada, a observação e assinatura do responsável pela rede de frio e do coordenador estadual de imunizações. Após a conferência física, estas informações deverão obrigatoriamente ser comunicadas à SENAD no prazo máximo de 48 horas. As caixas térmicas, elas são específicas para o transporte nesta instância e nos diversos percursos ou com sucessivas escalas ou conexões. Isso tudo vai depender de onde ele vai ser levado, que daí vai utilizar as caixas térmicas. No ato de liberação das caixas contendo imunobiológicos para o transporte, é selecionada uma amostra aleatória que será submetida à verificação da temperatura do momento. E a identificação da caixa deve conter o destino, o número da caixa, a identificação do conteúdo, e recomenda-se incorporar toda a documentação referente aos produtos em envelope plástico dentro de uma das caixas térmicas com as devidas identificações e cópia de toda essa documentação com o transportador. Já no transporte da instância estadual para regional e municipal, o transporte é realizado por via terrestre, em veículo refrigerado, ou em alguns casos especiais, se utiliza via aquática ou aérea. Os imunobiológicos acondicionados em caixas térmicas e separados em função de suas respectivas temperaturas ideais de conservação. Já
quando eles são armazenados, né? Se for no caso dos imunobiológicos a temperatura negativa, poderão ser acondicionados para transporte em caixas independentes, com bobinas reutilizáveis ambientadas a temperatura de 0 graus. Chegando ao destino nesta mesma temperatura, poderão assim ser conservados. Já imunobiológicos armazenados a temperatura positiva são agrupados para condicionamento em faixas térmicas, em caixas térmicas com bobinas reutilizáveis, devidamente ambientadas a 0 graus. Monitoramento contínuo da temperatura por meio de instrumentos de medição adequados e a promoção de ações. As informações acerca das características dos produtos transportados, acondicionamento, das temperaturas ideais de conservação, dos procedimentos de monitoramento, controle e registro de temperatura e notificação de intercorrências. Já o transporte da instância regional municipal para o local, o transporte dos imunobiológicos entre essas instâncias é feito somente a temperatura positiva. São utilizadas caixas térmicas com bobinas reutilizáveis ambientadas a 0 graus. A caixa é transportada lacrada, é identificada com endereço de destino, nome e telefone do responsável pelo recebimento, data e hora da embalagem e prazo para a entrega. O transporte de carga deve ser realizado com o acompanhamento do profissional capacitado. O uso de veículo refrigerado e caixa térmica é exclusivamente para o transporte de bobinas reutilizáveis, congeladas para efetuar a troca durante o trajeto. Já no caso quando o transporte é realizado por via aquática, o barco tem que estar equipado com fonte de energia, um gerador, para manter o equipamento de refrigeração com bobinas reutilizáveis congeladas. E o monitoramento deverá acontecer durante todo o trajeto. Bom, gente, então dando continuidade aí nos slides, né, eu sou a Fernanda e vou estar falando um pouquinho para vocês aqui dos tipos e características dos imunobiológicos armazenados e transportados na rede de frio. Aqui a gente colocou algumas tabelas com exemplos, né, dos imunobiológicos, vacinas. Então, a vacina da difteria, do tétano, vacina da cólera, BCG, febre amarela, febre tifoide, da hepatite B. Aqui alguns imunobiológicos, né, como da poliomielite, da raiva, do rotavírus, do sarampo, cachumba e rubéola e da varicela. Alguns tipos de soros e imunoglobulinas, né, como o soro antiescorpiônico, o soro antirrábico, as imunoglobulinas da antihepatite B, antirrábica, antitetânica. E daqui para frente agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os equipamentos aplicáveis à cadeia de frios. Então, a cadeia de frio ela envolve requisitos como equipamentos, pessoas e processos. A sua preservação é a característica fundamental no armazenamento e no transporte dos imunobiológicos, visto que qualquer falha nesses requisitos vai poder resultar numa perda potencial desses imunobiológicos. Então, a utilização dos equipamentos apropriados e a elaboração de um programa de manutenção e um planejamento compatível referente à aferição da capacidade da câmara de conservação, além da disponibilidade do equipamento apropriado, né, por si só, não vai estar garantindo a qualidade do seu desempenho. Então, além disso tudo, é necessário ser realizado um atendimento, né, com base nas orientações técnicas previstas no manual do fabricante, para estar promovendo a garantia do desempenho do equipamento e da sua vida útil. Tá, então, alguns instrumentos, né, de monitoramento e controle da temperatura. Há uma diversidade, né, de tipos de modelos no mercado com diferentes princípios de funcionamento, utilizados para medir quantitativamente a temperatura e monitorar as variações dessa grandeza nos ambientes de armazenamento, nos equipamentos de refrigeração e também nas caixas térmicas. Então, aqui tem um quadro, né, resumindo algum deles, mas eu vou estar falando em específico de cada um. Que são os termômetros de momento, né, máxima e mínima digital com cabo extensor, termômetro infravermelho com mira laser, os data loggers, o registrador eletrônico frigorífico e também o indicador de congelamento. Então,
o termômetro de momento máxima e mínima com digital e cabo extensor. Ele é um equipamento eletrônico de precisão e ele tem esse visor de cristal líquido. Ele possui esses dois sensores. No corpo do termômetro, o IN, que vai estar registrando a temperatura do local onde está instalado o termômetro, e na extremidade do cabo extensor OUT, que vai estar registrando a temperatura em que está posicionado o sensor encapsulado. Aí, o termômetro infravermelho com mira laser. São sensores de temperatura que utilizam a radiação térmica emitida por algum corpo cuja temperatura se deseja medir. A medição dele é realizada por meio do feixe do raio laser, né, assim que você aciona ele pelo botãozinho, e possui uma alta tecnologia que independe de contato físico, né? Então, assim, a gente tem essa vantagem de não requerer um intervalo de tempo mínimo para poder ter esse equilíbrio térmico entre o corpo e o termômetro. Então, assim que o laser é acionado, ele já vai dar o valor que foi registrado de temperatura naquele momento da aferição. Os termorregistradores, entre os diversos tipos deles, vão estar se destacando os data loggers, o registrador eletrônico frigorífico e também o indicador de congelamento. Então, o que são os data loggers? Eles são menores, são pequenos registradores de temperatura para leitura manual, dispondo de sinalizadores visuais que alertarão o usuário quanto às temperaturas fora da faixa definida, ou acompanhados de softwares que ajustam a frequência de leitura e calculam a média entre a mínima e a máxima, bem como o tempo em que a temperatura foi mantida. Aí essa aqui é a ilustração de como que é esse data logger. E o registrador eletrônico frigorífico, que vai estar registrando a temperatura durante o período, né? Então, ele é selecionado, durante esse período selecionado, ele vai determinar as ocorrências de eventos entre esses tempos definidos. Vai estar alertando, né? E arquivando todos os dados que foram computados ali, além de calcular também a média do período em que foi relacionado toda essa contagem e verificação de temperatura. Ele é um instrumento que é descartável, né? Então a vida útil dele é limitada, ele não vai poder sempre vai ter uma troca ali sendo feita. E também o indicador de congelamento, que ele realiza o monitoramento de temperaturas e registro dos eventos de congelamento aplicáveis à rotina das vacinas sensíveis a congelamento, nas câmaras frias ou em outros equipamentos de refrigeração. Aí a câmara refrigerada e o freezer científico para a conservação de imunobiológicos. Na cadeia de frio, estes equipamentos são indicados para o armazenamento específico desses imunobiológicos. Então, as câmaras refrigeradas são aplicáveis aos imunobiológicos que são armazenáveis a temperatura positiva, de mais 2 graus Celsius a mais 8, e os freezers são indicados, né, para os imunobiológicos armazenáveis a temperatura negativa, de menos 25 a menos 15 graus Celsius, tais como febre amarela, né, um exemplo, e também a vacina da poliomielite. Atualmente, dadas a evolução tecnológica, as novas oportunidades de mercado, as necessidades de qualificação e da otimização do processo da cadeia de frio, esses equipamentos específicos são recomendados para armazenar o imunobiológico, porque é só através dele que você vai ter uma confiança 100%, né? Se aquele imunobiológico realmente está preservado na temperatura ideal e para não ter nenhuma dúvida na hora que for utilizar ele, em relação a saber se realmente ele está viável para ser utilizado num paciente ou não, né? Num procedimento ou não. Então, né, com base nisso que se tem essa confiabilidade. E agora, algumas orientações para a especificação desses equipamentos. Então, é necessário dimensionar a quantidade e a capacidade em litros do equipamento em função da demanda de armazenamento, porque realmente ele tem ali suas divisórias, então não é uma coisa que pode ser ultrapassado aquele limite, né? Para não estar correndo o risco de não estar desempenhando a eficiência dele em relação a armazenar no grau correto daquele imunobiológico.
compatibilizar o equipamento com o espaço disponível, operar na faixa de temperatura entre os dois, quando positivo, né, quando for o equipamento que armazena positivo, armazenar na faixa correta de temperatura, que é de +2 a +8, que são as câmaras refrigeradas para imunobiológicos, porque justo por isso, né, em dimensionar a quantidade, é que você vai conseguir atingir a temperatura ideal, porque caso você ultrapasse a quantidade, pode ser que automaticamente a temperatura já alegue ali que ela não está como ela deveria estar, né? Ela pode estar ou abaixo ou acima. Então, aí já seria um problema. Operar na faixa de -25 a -15 graus, né, quando for o freeze científico para os imunobiológicos, ter um sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuídas em todos os compartimentos, né, livre de CFC, que é o clorofluorcarboneto. Então, estar também num ambiente ideal, né, colocado esses equipamentos. Uma porta com vedação de borracha, né, e fechamento magnético. Recomendava um alarme sonoro e ou visual para indicação de porta aberta. Recomendavam também um sistema de rodízios com freio diagonal. Desejável é que tenha uma entrada para conexão com o computador, por exemplo, uma conexão simples como USB, para transferência dos registros e armazenamento, porque para otimizar o tempo, né, e o trabalho, para você não ter que fazer toda essa transferência manual, ter que ficar passando ali. Sendo assim, você já consegue transferir tudo para o computador, para ter aquela relação das temperaturas que foram gravadas em cada dado momento, além de especificar tensão de alimentação do equipamento compatível com a tensão local. Então, daí aqui um aviso, né, que a gente colocou, que achou interessante, que tirou do manual também, que o refrigerador de uso doméstico não é recomendado para o armazenamento de imunobiológicos, justo por ele não ter ali aquela certeza, né, aquela confiabilidade de temperatura e por muitas vezes exceder, né, a temperatura ideal que se deu ali, que é de +2 a +8 ou de -25 a -15, e também que não é permitido o uso de refrigerador do tipo frigobar para armazenamento desses imunobiológicos, justo pela mesma situação, que somente com os equipamentos corretos ali, autorizados, com todas essas orientações, é que vai se ter uma leitura correta, uma armazenagem ideal desses imunobiológicos. E alguns cuidados e orientações. Então, identificar o equipamento de maneira visível, verificar o manual do usuário, verificar no manual a capacidade útil máxima do equipamento, entre outras informações relacionadas, antes de iniciar o armazenamento dos imunobiológicos, organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, sem a necessidade de diferenciar a distribuição dos produtos por tipo ou compartimento, uma vez que as câmaras refrigeradas possuem essa distribuição uniforme de temperatura no seu interior. Então, não há necessidade de, dentro dos equipamentos, dentro das câmaras, organizar prateleira de cima com determinado imunobiológico, prateleira do meio com outro e a de baixo com outro. Então, já se sabe que o equipamento possui essa distribuição uniforme, né? Então, é uma das vantagens, né, que já se tem para facilitar a armazenação e não ter erros também, né? Porque você sabe que o que você colocar ali vai ser armazenado por igual. Você não vai ter que usar primeiro de cima, usar depois do meio e assim por diante. Mais algumas orientações são: checar a temperatura e registrar diariamente no mapa de registro para controle de temperatura, no mínimo 2 vezes ao dia, no início e no final da jornada de trabalho. Então, mais adiante eu vou falar sobre esse mapa, né? Mas o ideal é que se tenha ele claramente ali colocado ao lado do equipamento para poder estar sendo feitas essas checagens. Certificar-se a cada abertura de porta se o fechamento foi realizado adequadamente. Então, por isso daquela porta com vedação, né? Magnética, para você não correr o risco de achar que se a porta está bem fechada ou não, para estar levando a perda desse imunobiológico, né, por ter ficado exposto assim.
além de estabelecer uma rotina diária para a verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos de refrigeração ao final do expediente. Então, não é somente checar a temperatura diariamente, né, ao longo do expediente, mas também checar a relação do funcionamento do equipamento. Então, ter esse cuidado com o funcionamento dele. Limpar mensalmente ou conforme o uso as superfícies internas das câmaras, segundo orientação do fabricante, e realizar o remanejamento dos produtos armazenados antes do procedimento. Então, caso haja essa necessidade, há essa necessidade de limpeza mensalmente, então já fica claro que você precisa ter essa logística de um equipamento extra, né, ali no caso, ou então os freezers, para você poder estar transferindo esses imunobiológicos e realizar essa limpeza, né, para só posteriormente retornar eles novamente e finalizar o procedimento. Calibrar periodicamente e ou mediante a intervenção no equipamento por laboratório credenciado, né, no caso é o Inmetro, além de elaborar aquele mapa ilustrativo que eu falei anteriormente e identificar o equipamento indicando os tipos de imunobiológicos armazenados por compartimento com o nome, o lote, o laboratório, o produto, a validade, quantidade e fluxo de entrada e saída, porque com base nesse mapa ilustrativo, né, que fica fixado geralmente na parede da câmara, que a gente consegue estar tendo esse controle aí. Então, você sabendo quais são os imunobiológicos que estão ali, o seu lote, o seu laboratório, né, validade, quantidade, fluxo de entrada e saída, é que você consegue também manter toda essa funcionalidade em ordem. Então, você sabe que quantas vezes tem que abrir a geladeira ou não, se é um lote que sai em bastante quantidade, né? Você já consegue deixar ele separado ali à frente, né? No horário que precisar pegar ele já está facilmente ali, para a porta da geladeira não ter necessidade de ficar tanto tempo aberta. E controlar também esse fluxo da entrada e saída, para você não precisar estar correndo o risco de perder imunobiológicos, né, ser dispensado a mais do que o necessário. E aqui está um exemplo de como esse mapa pode ser realizado. Nem sempre pode ser que tenha as fichas dele pronta, né, mas aí fica de fácil elaboração. A data, a marca, o modelo, aqui já se refere mais aos equipamentos, né? Mas nessa parte de baixo aqui, referente aos imunobiológicos, colocar todas aquelas descrições ali de validade, quantidade, fluxo, para poder ter um controle bacana sobre os imunobiológicos. Oi pessoal, meu nome é Carla. Eu vou dar continuidade a partir dos equipamentos de infraestrutura e segurança da rede de frios. Então, os equipamentos eles são as câmeras frias, os estabilizadores, as cortinas de ar, os grupos geradores e os condicionadores de ar. Os equipamentos de proteção individual. Então, né, as atividades executadas no âmbito da cadeia de frio de imunobiológicos, eles podem apresentar um risco potencial à saúde do trabalhador. Então, esse trabalhador ele tem que estar bem protegido. Então, geralmente, um exemplo disso são os trabalhadores que trabalham nas câmaras frias. Né? Então, os usos dos EPIs para esses trabalhadores são extremamente fundamental. Então, os equipamentos eles são o capacete, né, de segurança, né, para proteção contra os impactos sobre o crânio, os óculos de proteção, as toucas ninjas de lã, né, que são essas toucas, né, que parece ladrão. Então, elas têm que ser preferencialmente da cor escura, com abertura na região dos olhos, como está mostrando na foto. Eles têm que estar com o uso dessas japonas, né? Então, são esses sobretudos longos, né? Eles têm que ser em lonas de nylon, com manta e manta isotérmicas. E eles têm que ter, essas japonas têm que ter o capuz. Tem que ter o uso das luvas, das calças, né? Em lona de nylon também. Bota com cano longo, né? Tipo, no caso, as botas de câmara de frigoríficas.
Esses EPIs, eles possuem validade, então é extremamente necessária a manutenção, né? Então tá sempre verificando se esses EPIs eles estão em bom estado de conservação, então para que esse trabalhador ele seja sempre protegido. Então, conforme, né, cita aí o Manual de Vigilância da Saúde. Os freezers. Os freezers, eles são indicados na cadeia de frios para o armazenamento das bobinas reutilizáveis, então necessárias à conservação dos imunológicos em caixas térmicas para transporte e o procedimento das salas de imunização. Então, os freezers são aqueles, né, padrão que a gente já conhece. Eles vão servir para fazerem o armazenamento das bobinas, para mais tarde elas serem utilizadas para o transporte dos imunológicos. Algumas orientações para aquisição do freezer. Então, né, para aquisição do freezer, para aquisição de um freezer destinado à cadeia dos frios, então é necessário que ele siga todos os critérios de orientação para aquisição. Então, alguns, né, desses critérios são configuração tem que ser do tipo horizontal, especificar a capacidade em litros, conforme o volume de produto a ser armazenado, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, sistema de refrigeração selado e livre de CFS, características de desempenho, ter o selo de reconhecimento do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Energia, o PROCEL, que é o selo do INMET. Orientação para a organização das bobinas reutilizáveis dentro desses freezer. Então, aqui são basicamente os passo a passo de como vai ser organizado, né, corretamente as bobinas dentro do freezer para posteriormente elas poderem ser utilizadas para o transporte ou, né, o armazenamento diário, né, dos imunobiológicos. As bobinas reutilizáveis. Então, elas são recipientes contidos de material plástico, geralmente polietileno, contendo gel à base de celulose vegetal em concentração não tóxica e água não tóxica e água. Bobina reutilizável de gel ou apenas água. Bobina reutilizável de água. As preenchidas por água apresentam a vantagem adicional da possibilidade do esvaziamento do conteúdo interno. Então, quando é de tampa rosqueada, sendo recomendada para o transporte em localidades de difícil acesso, por diminuir o peso do material. Então, geralmente, as bobinas, né, preenchidas com água, elas são mais usadas para local de difícil acesso. Então, como as zonas rurais, né, de algumas cidades, as bobinas preenchidas com água, elas são recomendadas, né, porque elas são mais leves, então elas não pesam muito no transporte, então assim não dificulta ainda mais esse percurso. Ambientação das bobinas reutilizáveis. Então, nesse caso, é de extrema importância se certificar da temperatura antes de proceder à organização da caixa térmica. Então, a temperatura de conservação ela sempre está fixada na faixa entre 2 graus positivos e 8 graus positivo. Então, é sempre de extrema importância o monitoramento da temperatura durante a ambientação. Os cuidados com a bobina reutilizável. Então, caso o material plástico seja danificado, deixando vazar seu conteúdo no total ou em parte, a bobina ela deverá ser desprezada. Nunca usar água com sal ou outra substância para completar o volume das bobinas. Porque quando adiciona o sal à água, baixa-se o ponto de congelamento, né? Então, podendo submeter os imunológicos em armazenamento a temperaturas negativas. Outro ponto importante é, ao serem retiradas das caixas térmicas, as bobinas elas deverão ser lavadas, enxugadas e congeladas. Todas as instâncias de armazenamento e distribuição de imunobiológicos, eles deverão possuir bobinas congeladas em quantidades necessárias às suas atividades.
Verificar também periodicamente o prazo de validade das bobinas à base de celulose vegetal. Também é importante certificar-se da integridade do item, né? Então, sendo que, uma vez que qualquer violação poderiam apresentar a contaminação do produto. Então, se caso isso ocorresse, desprezar, né, o produto imediatamente. As caixas térmicas. As caixas térmicas, né, então, são produzidas com material isotérmicos do tipo poliuretano, que no caso são as mais usadas, ou o poliestireno expandido, que no caso é o isopor. As caixas de poliuretano são amplamente indicadas para o transporte das demais instâncias. Então, considerando, né, a durabilidade dessas caixas, a facilidade de higienização e a maior resistência do material construtivo. Elas devem ser consideradas durante o acondicionamento dos imunológicos para transporte, a temperatura do ambiente, a distância de tempo em trânsito, via e condições de transporte, e quantitativo total de imunológico a serem transportado. A garantia, né, de conservação do imunológico, então, deve se manter na faixa de temperatura adequada. Nesse caso, vai depender do produto e da instância. Então, né, sempre positivo 2 graus a 8 graus positivos, ou negativo 25 graus a negativo 15 graus. É importante o isolamento da caixa térmica e definições acerca do monitoramento contínuo ao longo do percurso. Garantir, né, também que os insumos eles estejam acondicionados adequadamente. Padronizar a organização das caixas térmicas e também considerar temperaturas ambientes, tempo, volume da caixa e de insumos a transportar. Atenção! Então, em nenhuma hipótese deve utilizar as caixas danificadas ou com paredes de espessura fina. Deve-se sempre ser adequada às caixas conforme quantidade de imunização referente à temperatura. Então, cuidar para que em regiões de muito calor, né, manter os imunológicos bem refrigerados. E nas regiões de menor temperatura, cuidar com a quantidade de bobinas. Então, nesse caso, a quantidade de bobinas em determinadas regiões, em determinadas situações, obviamente elas vão ser diferentes. Então, em regiões de menor calor, a quantidade de bobina vai ser menor comparado às regiões de muito calor, né, de maior calor. O PNI ele recomenda a substituição das caixas térmicas de poliestireno expandido, né, no caso as caixas de isopor, utilizadas nas atividades de rotina e extramuros, pelas caixas de poliuretano, né? Então, devido à sua resistência, durabilidade e facilidade de higienização, como eu já havia falado antes. Organização das caixas térmicas para transporte. Então, para preservar o imunobiológico, nós temos que ter cuidado na hora de organizar as caixas térmicas. Então, alguns desses cuidados, eles são, né? Ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidades suficientes, dispor as bobinas no fundo e nas paredes internas, posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura, né, para que eles não fiquem soltos, não acabem, né, quebrando, né, acontecendo algum acidente ali, alguma coisa que desperdice. Dispor as bobinas reutilizáveis cobrindo os imunobiológicos para que eles fiquem bem refrigerados. Caixas térmicas de uso diário, né? Então, são aquelas que geralmente, né, a gente se usa assim, nas salas de vacinação, dos postinhos, no caso das UBS. Então, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros, colocar as bobinas reutilizáveis ambientadas nas laterais internas da caixa,
Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de 1 grau positivo. Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipientes plásticos para melhor organização e identificação. Então, é importante trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário, quando a temperatura máxima ela atingir 7 graus positivos, manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor, retornar as bobinas para congelamento, né? Então, para posteriormente elas serem reutilizadas, lavar e secar cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas, guardá-las abertas e em local ventilado. Organização da caixa com berço. Então, a organização da caixa com berço, ela vai ter basicamente o mesmo processo de organização das caixas térmicas para transporte, né, que eu já citei anteriormente. Então, circundar as paredes internas de caixa com bobinas reutilizáveis em gel, né, organizar os imunobiológicos no interior da caixa. Só que muito importante da organização das caixas térmicas com berço, elas têm, na hora de fechar elas têm que ser lacradas com fita adesiva e identificadas externamente, né, como produto termolável. Cuidado com a caixa térmica, né? Então, esses cuidados foi o que eu falei anteriormente, né? Então, verificar com frequência as condições da caixa, observando se existem rachaduras ou furos. E só refrisando aqui, lavar com água e sabão neutro e secar cuidadosamente as caixas após o uso. E também guardá-las abertas em local ventilado. Soluções alternativas aplicadas à rede de frio. Então, existem soluções alternativas aplicáveis em condições específicas da rede de frios. Então, né, a tomada de decisão para essas soluções vai depender do custo-benefício. Então, é recomendado mais para aquelas localidades que não dispõem, né, de energia elétrica convencional, remota e de difícil acesso. São aplicáveis em condições específicas os refrigerador por absorção a gás ou eletricidade, né? Então, ele é indicado para lugares com constante interrupção no fornecimento de energia elétrica. Ele vai dispor de 2 fontes de alimentação, o gás butano ou propano e energia elétrica. O seu sistema de refrigeração ele é do tipo absorção e ele não vai apresentar bom funcionamento em localidades com altas temperaturas. Já o refrigerador com parede de gelo reutilizável, ele trabalha acumulando frio. Ao congelar determinada quantidade de bobinas reutilizáveis na forma padrão ou em tubulares, então é colocada na superfície interna de suas paredes. A temperatura de 2 graus positivos a 8 graus positivos ela poderá ser mantida. Os usuários eles poderão validar o processo para identificação da capacidade, né, de manutenção de temperaturas mediante falta de energia. E por fim, o refrigerador fotovoltaico. Possui sistema de refrigeração por compressão. Ele geralmente, seu processador ele é decorrente contínua de 12 volts ou 24 volts. Absorve luz solar por painéis de células fotovoltaicas de cristais de silício e a transforma em energia elétrica, armazenada em baterias. E essas baterias, quando submetidas a uma manutenção, elas têm vida útil ampliada. Então, pessoal, essas são nossas referências. Basicamente foi o manual, né, do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. E eu espero que nós tenhamos conseguido abordar o conteúdo de uma forma compreensível e qualquer dúvida estaremos à disposição.